Começa agora o podcast Contra a Regra. Estamos de volta para mais um podcast Contra a Regra. Claro, hoje voltamos a falar sobre a guerra entre Israel e Hamas. Continua sendo o principal assunto do mundo, já são milhares de israelenses e de palestinos mortos, além de uma crise humanitária na faixa de Gaza. Eu sou Alessandro de Lourenço, comigo sempre essa dupla maravilhosa, Felipe Strasser, tudo bem? Tudo bom, Alessandro? Um abraço também para o Gustavo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve, ao gato que está dormindo aqui do lado, para você que está assistindo, e uma excelente jornada para nós. E em São Paulo, nosso estúdio avançado, Gustavo Chagas. Fala, Gustavo, tudo bom? Oi, Alessandro, Felipe, pessoal que nos acompanha, mais uma vez tratando aí desse assunto que vem dominando a pauta internacional, né, nas últimas semanas, e hoje uma edição especial aqui do Contra a Regra para a gente discutir todos esses assuntos. Pois é, a gente vai fazer um programa diferente, mas antes, para quem ouviu o último programa, eu deixei lá uma promessa que eu ia trazer um livro, né? Então tá, eu não esqueci, tá? Deixa eu brigar agora com a câmera para quem tá no YouTube, para ver se eu consigo passar aqui. Ah, aqui, ó. O Impasse de 1967 é o livro que eu citei no último programa, que fala sobre as dificuldades dessa resolução, enquanto os dois lados não quiserem abrir mão, fazer concessão, não tem diálogo para o fim do conflito. Toda a dificuldade histórica é descrita nesse livro, então, como eu deixei no último episódio de Contra a Regra, se você não ouviu, volta lá no nosso YouTube, nos nossos agregadores de podcast, escuta a primeira análise do conflito. E agora a gente vai fazer um programa diferente, um programa especial, como o Gustavo falou, porque muita coisa continua acontecendo na faixa de Gaza, e é claro que o nosso objetivo aqui não é tratar dos últimos acontecimentos, explicar direitinho o que está acontecendo dia após dia, até porque dependendo de quando você ver esse programa, tudo vai ter mudado, muita coisa vai ter acontecido. Então hoje a gente se propôs aqui a convidar especialistas para analisar um pouquinho do futuro dessa guerra. Claro, sem bola de cristal, o que pode acontecer, quais são as consequências de tudo isso que está ocorrendo nos últimos dias. Programa especial que vai ser focado em 4 eixos do conflito. Então a gente convidou um professor, um especialista, para analisar cada um deles, e a gente começa falando sobre os impactos domésticos em Israel, porque a gente já tinha, inclusive, citado isso no último programa, um país que vem sofrendo com vários intensos protestos, o governo de Benjamin Netanyahu vem sofrendo fortes protestos, e aí essa invasão acontece no momento que o país se une, obviamente, mas que também há muitas críticas pelo papel de Israel nos últimos meses, por não ter previsto esse ataque, e a gente vai analisar então a situação de Benjamin Netanyahu a partir de agora, nesse momento, o que se espera do futuro político dele e de Israel quando essas tensões diminuírem, nas próximas semanas, com essa iminente incursão militar também na faixa de Gaza. Quem vai analisar isso para a gente é a Daniele Aires, professora de Segurança e Política Internacional da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito tem se falado, obviamente, do impacto que essa guerra teve na posição interna de Netanyahu junto à sociedade, né? Nós tínhamos visto nos últimos meses uma certa convulsão social contra as ações de Netanyahu na tentativa de manipular o judiciário, de alguma forma juntar mais poder nas suas mãos dentro da sociedade e do governo de Israel. Eu acho que aqui nós temos que ter muito cuidado, né? Porque falar que essa guerra automaticamente ajuda Netanyahu não contém toda a verdade dessa situação. Veja, óbvio que a guerra une todas as demandas e todas as diferenças sociais dentro do Estado de Israel, porque aquilo que o Hamas almeja é a destruição de Israel como um todo. Não importa se é o Israel que apoia grupos mais extrema-direita e conservadores como o Netanyahu, ou grupos mais de centro ou centro-esquerda. Qualquer um desses grupos para o Hamas devem deixar de existir. Então, obviamente que num curto espaço de tempo, numa necessidade de união, esses grupos vão se unir para enfrentar um inimigo comum, que é o Hamas. Mas dificilmente Netanyahu sairá dessa situação como um herói. Ele já é visto como o grande responsável por essa situação, não por ter deixado que o ataque acontecesse. Isso obviamente influencia na dinâmica
de responsabilização dele, né? Por ter deixado acontecer, pela inteligência não ter previsto e pela resposta ter sido um pouco demorada. Mas pior do que tudo isso é pela política de bloqueio, pela política do que estão chamando de apartheid que Netanyahu tinha para com as pessoas em Gaza. Ou seja, ter estrangulado Gaza, ter criado muitos bloqueios, ter dificultado a vida dessas pessoas, ter também dificultado a vida das pessoas na Cisjordânia, ter de alguma forma incentivado que os assentamentos judaicos crescessem nessa região, fez com que, obviamente, a convulsão na Palestina se tornasse cada vez maior e que a identidade do povo palestino se tornasse cada vez maior com aqueles que eram contrários à própria existência de Israel, como o Hamas. Então, no curtíssimo espaço de tempo, obviamente que a sociedade de Israel vai unir forças em volta de Netanyahu, mas ela não vai, obviamente, pelo que nós estamos lendo, pelo que nós estamos ouvindo da sociedade, achar que ele é um grande herói. Muito pelo contrário, parece que ele vai passar por uma situação muito delicada de responsabilização por esse ataque e talvez de uma decadência política interna a partir desse momento, quando houver um apaziguamento, do conflito e, obviamente, um recomeço, um processo de responsabilização interna em Israel por tudo que aconteceu. Outro assunto que vem causando muitas perguntas, e o Alessandro acho que inclusive mencionou ao citar o livro, é como os dois estados podem conviver, né, numa região muito próxima, no mesmo território, que essa seria a solução ideal e aparentemente agora a solução mais distante. O professor Ricardo Leães, de Relações Internacionais, analisa se é possível chegarmos a essa solução dos dois estados. Muito se fala sobre a possibilidade de criação de um Estado palestino, a chamada solução de dois estados. De fato, nos anos 90, a Autoridade Nacional Palestina concordou em estabelecer relações diplomáticas com Israel, reconhecer a existência desse Estado, a fim de viabilizar a criação de um Estado palestino. No entanto, essa posição não foi aceita pela integridade da comunidade palestina, porque a Autoridade Nacional Palestina não fez força para aceitar dois pontos que os palestinos consideram como fundamentais para a sua existência: o direito de retorno dos refugiados políticos que tiveram que sair de suas casas durante as guerras árabe-israelenses e a desmilitarização e a desocupação de Israel dos territórios ocupados ilegalmente na Cisjordânia desde 1967. Dessa forma, houve uma divisão política importante no movimento palestino entre, de um lado, a Autoridade Nacional Palestina, que conduziu esses acordos, e o Hamas, um movimento político que se negava a aceitar esses acordos e que ainda rejeita a possibilidade de reconhecimento de Israel. Esses dois movimentos políticos ocupam duas porções diferentes da Palestina. Enquanto o Hamas comanda a faixa de Gaza, a Autoridade Nacional Palestina ocupa uma parte da Cisjordânia. No entanto, ao longo dos últimos anos, não parece ter havido qualquer interesse em viabilizar uma solução de dois estados. Por mais que muitos países digam que concordam com essa possibilidade, argumentam que se trataria de uma verdadeira oportunidade de viabilizar a paz na região, não tem sido empreendido esforços concretos para que essa alternativa saia do papel. Até porque existem dois movimentos políticos que disputam o controle, o comando, a liderança dos palestinos, e os movimentos de extrema-direita de Israel, que também não querem estabelecer quaisquer negociações desse tipo, também têm ganhado muita força ao longo dos últimos anos. Para piorar, as grandes potências e os principais países da região tampouco têm despendido esforços para garantir que as partes consigam viabilizar uma solução de dois estados, de modo que, em curto e médio prazo, sejam muito improváveis as chances de que um Estado palestino saia efetivamente do papel. Bom, e muito tem se falado, né, do futuro deste conflito, né? Porque a gente já citou semana passada o Hezbollah ali no norte de Israel, no sul do Líbano, jogando algumas bombas no território israelense, ameaçando entrar no conflito. A gente também tem outros países árabes
um pouco mais belicosos, digamos assim, como a Síria, o Irã, que vem ameaçando, ninguém sabe se vai entrar diretamente, se pode entrar diretamente na guerra ou se vai patrocinar. E nesse caso, né, Felipe, o país persa, que nem árabe é. Nem árabe é, um país persa que, inimigo de Israel, já falou diversas vezes que gostaria de varrer Israel do mapa, então, se vai entrar diretamente no conflito, se vai patrocinar, como faz, né, como já estava muitas vezes provado com grupos como Hamas, como Hezbollah. Então, para saber do futuro do conflito, o que espera daqui para frente, nós conversamos com Denis Oliveira, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, e ele que vai comentar isso conosco agora e com vocês também. É grave, é iminente o perigo de uma escalada nesse conflito que originalmente começou entre as forças do Hamas localizadas na faixa de Gaza e o Estado de Israel. Agora já se nota uma tendência bastante nítida do alastramento do conflito, com choques de fronteira entre Israel e o Hezbollah, na fronteira com o Líbano, e também a alocação de aeronaves dos Estados Unidos na Jordânia para conter uma eventual ameaça a Israel vinda da Jordânia. O Irã já advertiu Israel que não deve atacar, não deve ocupar a faixa de Gaza, senão haverão consequências. Então, também, porém, é altamente provável o alastramento do conflito para incluir também o Irã. Foi por isso que, recentemente, os Estados Unidos enviaram para aquela região 2 dos seus maiores porta-aviões, com imenso efetivo aéreo, capaz de dissuadir, de convencer outras potências a não intervirem no conflito, e, nesse caso, é um claro recado para o Irã. Uma outra coisa que a gente pode comentar também, que eu considero bastante oportuno nesse momento, é que, embora Israel seja uma superpotência militar, seja uma superpotência nuclear, tenha centenas de tanques de guerra e engenhos blindados, mais de 1.000 aeronaves de combate e helicópteros e um arsenal nuclear com dezenas de bombas atômicas, é importante a gente notar que não há uma solução militar para o conflito. Não parece execuível que o Estado de Israel destrua as bases do Hamas na faixa de Gaza, sem provocar um imenso drama humano, um imenso conflito humano, uma imensa perda de vidas civis, constituindo assim um crime de guerra. E também Israel não pode ficar sem fazer nada, porque, afinal de contas, o Hamas sequestrou centenas de seus cidadãos e levou-os para cativeiros na faixa de Gaza. Então, até onde a gente pode observar, embora a correlação de forças militares em favor de Israel seja esmagadora, dificilmente esse poderio militar poderá ser usado sem provocar uma catástrofe humanitária sem precedentes na faixa de Gaza. Então, a perspectiva que se tem é que, embora o conflito militar seja iminente e haja uma forte possibilidade dele se alastrar, ele de forma alguma vai resolver a questão palestina, de forma alguma vai resolver as questões fundamentais que afligem o povo palestino, que só podem ser encontradas, só podem ser buscadas através da negociação política. Então, a gente tem uma expectativa de que o terrorismo do Hamas, o terrorismo do Hezbollah, seja desarmado não por meios militares, embora eles sejam abundantes, mas jamais serão suficientes, porque trata-se de um conflito para o qual não há uma solução militar. A solução tem que ser buscada no nível político. Então, embora a probabilidade, seja baixa, é importante a gente alimentar a expectativa de uma solução política para o conflito, que passaria, então, pela abertura de negociações de Israel com as lideranças palestinas que ele reconheça como legítimas e como habilitadas a representar o povo palestino. E a gente fecha essa análise, nosso quarto eixo de análise do conflito, falando sobre os crimes de guerra, que, claro, também são um assunto que está sendo fortemente debatido. Rede social, então, todo mundo virou especialista em crimes de guerra. Então a gente resolveu, vamos trazer uma especialista de verdade para saber o que pode, o que não pode, o que prevê o direito internacional, o que o exército israelense pode e não pode fazer de acordo com as leis. E, claro, lembrando também sempre que o Hamas não é um Estado. Então o que se pode fazer contra o Hamas, que é um grupo considerado terrorista? E quem vai analisar todos esses fatores, nos explicar esse cenário, é a Eveline Brígido, professora de Relações Internacionais e advogada internacionalista.
questão da legítima defesa. Existe uma discussão sobre, né, o ataque a Israel, se o ataque a Israel geraria legítima defesa. Já disse que é muito difícil sustentar esse argumento, uma vez que não há respaldo para legítima defesa contra atentado terrorista, tá? A gente não tem legislação internacional e a gente não tem caso. O único caso é o 11 de setembro, onde os Estados Unidos até argumentaram legítima defesa. Único caso, tá? E foi respaldado pelo Conselho de Segurança 2 meses depois. É questionável esse caso, o próprio caso do 11 de setembro, ele é muito questionável, tá? Acho difícil respaldar numa legítima defesa. E qual é o ponto principal aqui? Quando a ONU foi criada e que tem o artigo 51, a ideia da legítima defesa é que a legítima defesa ela é contra um ataque que esteja acontecendo ou na iminência de acontecer. No momento que o Estado não estiver mais sob ataque, a legítima defesa ela tem que cessar. A questão é, ataque terrorista, ele acontece e para. Então, Israel já foi bombardeado, o Estado de Israel foi bombardeado no dia 7 de outubro. Não é um ataque permanente, né? Não é um ataque permanente. Então, Israel poderia até ter contra-atacado simultaneamente não, mas temporariamente, um pouco depois, mas continuar esses ataques ao longo de vários dias já não caracteriza mais a legítima defesa, porque o instituto clássico da legítima defesa é tu te defende de um ataque que está acontecendo, né? A legítima defesa ela não configura um direito de retaliação, é isso que a gente precisa ter em mente. Tá? Então, acho que esse é o ponto. Como não configura legítima defesa, em tese, o exército não pode ficar atacando, né, a região de Gaza. A gente poderia discutir, tá? Não estou dizendo aí que o direito internacional permita, né? Ele não é claro, a gente não tem uma legislação clara sobre isso internacionalmente, mas se poderia discutir ataques exclusivamente a alvos militares. Exclusivamente a alvos militares. Só que o problema de Gaza é que é um território pequeno. E, né, com muita gente. Então, é difícil... No caso, não seria nem alvos militares, né? Seria ali alvos pertencentes ao governo do Hamas, ao governo, pseudo-governo do Hamas, ao grupo terrorista, né? Tudo depende de quem faz a classificação. Então, mas seria, assim, atacar o Hamas especificamente, não a população civil. Acima do direito internacional, tem as relações políticas. Então, é muito improvável que ocorra uma punição ao Estado de Israel, assim como não teve punição aos Estados Unidos por ataque ilícito em 2001 no Afeganistão e muito menos pelo ataque ao Iraque em 2003. Então, considerando países aliados que são Israel e Estados Unidos, é muito improvável que ocorra qualquer tipo de punição. Como eu já coloquei, nós não temos uma legislação específica para esse caso. Então, tudo que nós estamos fazendo é analogia a partir das legislações que existem e a partir de casos anteriores, né? Não temos aí a questão da legítima defesa, em princípio, se o Conselho de Segurança aceitar, talvez a gente comece a abrir precedentes, né? Mas é difícil. Acho difícil achar respaldo para isso, porque isso abriria um leque muito grande para o conceito de legítima defesa. Não temos uma legislação internacional de terrorismo. Complica bastante também. O que a gente tem são as legislações, né, sobre crime de genocídio, crime de guerra, crime de agressão, crimes contra a humanidade, vinculadas ao Tribunal Penal Internacional. A questão é, Israel não faz parte do Tribunal Penal Internacional, assim como a Rússia não faz, assim como a China não faz, assim como os Estados Unidos não faz. Então, não tem como punir, a menos que seja por uma indicação do Conselho de Segurança da ONU. Mas, aliado que é dos Estados Unidos, é muito improvável
que haja uma indicação do Conselho de Segurança da ONU para qualquer tipo de punição a Israel. Então, realmente, a gente tem um limbo na questão jurídica internacional sobre punição a determinados países. Existe lei, existe lei. A questão é, para quem? Falando especificamente sobre o Hamas, né, sobre como punir o Hamas, ou se seria possível punir o Hamas, então, como as legislações sobre terrorismo elas são domésticas, seria possível punir membros do Hamas no território de Israel, por exemplo, né, se esses, na eventualidade de membros do Hamas serem presos por autoridades israelenses, como o crime foi cometido em território israelense, seria possível, verificando, obviamente, confirmando isso com a legislação israelense, seria possível punir em território, né, julgar e provavelmente punir em território israelense. Nós não temos uma legislação internacional sobre isso, como eu falei, mas a gente tem um precedente bem interessante, que foi o Tribunal para o Líbano, Tribunal Especial para o Líbano, quando houve o ataque do Hezbollah em 2005, 2006, que matou o primeiro-ministro do Líbano e mais outras pessoas né, que estavam junto ali nas proximidades. E como não seria possível punir o Hezbollah no território do próprio Líbano, o Conselho de Segurança criou excepcionalmente, realmente isso é algo sem precedentes na legislação internacional, o Conselho de Segurança criou um tribunal específico para julgar alguns membros do Hezbollah. Tá certo. Muito obrigado, então, a todos os 4 professores analisando esses conflitos, impactos domésticos em Israel, a solução dos 2 estados, futuro do conflito também, os crimes de guerra. Acho que o programa é diferente, mas bem completo, né? Saímos satisfeitos. Eu acho que nossa pequeníssima contribuição, assim, e uma contribuição, em vez da gente ficar falando em redes sociais ou ouvindo, que nem o Alessandro falou, todo mundo virou especialista, agora a gente tem que ver qual vai ser o próximo assunto do momento que todos vão virar especialistas. E então, em vez da gente ficar todos especialistas, a gente faz nossa contribuição, tá aí os especialistas no assunto. Então, acho, né, que talvez seja a nossa contribuição, uma contribuição diferente do que a gente traz toda semana. E além de todo mundo ter virado especialista, um problema que nós enfrentamos, né, quando acontecem essas coisas é que todo mundo vira torcedor. E eu acho que esse é uma vala comum que muita gente acaba entrando, né, como se tivesse que defender um lado ou outro, e esse lado acerta tudo e o outro lado erra tudo, e a gente sabe como as coisas são complexas na vida, mas principalmente nas relações internacionais, em que interesses às vezes diferem dentro do mesmo lado, e às vezes em lados diferentes há interesses em comum. Então é tudo muito complexo e por isso que a gente tenta dar a nossa contribuição junto com quem estuda, analisa o assunto aí de forma séria, né, para tentar elucidar um pouco dessas questões, num momento que é difícil, não só no Oriente Médio, né? Nos últimos anos acho que o mundo vem enfrentando grandes questões. Tivemos aí a guerra na Ucrânia, estamos tendo, né, a guerra na Ucrânia, tivemos a pandemia, que felizmente já não é mais pandemia, mas ainda está por aí e gerou muitas confusões justamente por torcida. Então a gente tenta botar a bola no meio de campo e analisar de forma séria, né? Tentando dar, como o Felipe e o Alessandro falaram, uma contribuição para que a gente possa debater de uma maneira mais, vamos dizer assim, menos apaixonada, né? Num momento tão importante. Mais científica. Vamos ao momento mais científica possível, né? Ouvindo e é isso. Mais jornalística corretamente possível, que é ouvir e, nós não sabemos tudo, vamos ouvir quem sabe. Exatamente. E a gente agradece muito a você, nosso público, porque sem você não faria sentido estarmos aqui os 3 conversando só como se fosse uma rodinha de amigos. E a gente agradece demais os professores. E não deixa de ser, né? Isso sim, isso de fato. A gente não é uma roda. A gente trouxe a nossa roda de amigos para o público. É isso. Que bonito, né? E um agradecimento também para os professores, que são fundamentais, sem eles não tem análise, né? Não vamos nós 3 agora começar a analisar o mundo, a gente não tem essa pretensão. Então agradeço aqui demais
nominalmente, Daniele Álvares, professora de Segurança e Política Internacional da Universidade Federal de Santa Catarina, Ricardo Leães, professor de Relações Internacionais, o Denison de Oliveira, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, e a Eveline Brígido, professora de Relações Internacionais e advogada internacionalista, nos ajudando a compreender, a fazer análise sobre esses 4 eixos desse conflito que é complexo, mas bota complexo nisso. Antes de terminar, eu aproveitei o respiro do Alessandro, que ele disse que a gente não tem a pretensão de analisar o mundo. Não. Mas eu, particularmente, tenho uma pretensão Opa. de analisar um cantinho do mundo. Eu Ó, queria então, fazer... Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. É o momento do corte. A edição vai fazer algo especial. Sua vez, Gustavo. Eu queria fazer um convite a vocês dois e a todo mundo que está nos acompanhando, seja no YouTube ou nos canais de áudio, a acompanhar um podcastzinho que não é no nível do Contra-Regra, é menorzinho, sem entrevistas, mas é algo que eu gosto muito. É o Nas Margens do Prata, falando justamente das margens do Prata. Uruguai e Argentina, um assunto que quem nos acompanha aqui no Contra-Regra sabe que eu gosto muito, trago às vezes aqui, mas lá eu faço um outro formato, conto algumas histórias das viagens que eu tive por lá e também curiosidades, algumas pinceladas aí sobre esses 2 países. Convido então vocês Nas Margens do Prata, podcast. Esse não tem vídeo, é só áudio, então nos principais canais de áudio e nas redes sociais, @Margens do Prata, tem no Instagram e no Twitter. Eu espero vocês. Fiz esse anúncio aqui. Vamos deixar Tem na intervalo? legenda. Nós vamos deixar na Isso. legenda. Nós vamos deixar na Tem um legenda. intervalo comercial no Contra-Regra agora. Não, e eu ouvi o primeiro, muito bom. Falei isso Obrigado. fora do ar, falo aqui publicamente. É espetacular, o conteúdo muito bom, a sonorização espetacular, tudo feito pelo Gustavo Chagas, que é um menino espetacular e por isso está no Contra-Regra. Obrigado. Fico emocionado aí com tantos elogios do Alessandro. A atenção do Felipe, eu não vi ainda o que ele fez na edição, mas sei que fez algo muito especial. Tá lá Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Estará na edição ali, vai ter uma ediçãozinha especial ali. Prometo que teremos uma edição especial. Pra quem tá acompanhando esse episódio nos agregadores de podcast, dá uma corrida lá no YouTube pra ver o que o Felipe fez. Mas vou deixar Tá uma todo mundo surpresinha curioso. pra quem tá só ouvindo também. Então você que tá no YouTube, vá no agregador de podcast também pra saber a surpresa. Mas vai ter que ouvir o programa. Vai ter que ouvir, todos. ouça, acabou, é só ouvir. Ouvir e veja, acabou, é isso, ponto. E aí Nossa. você nos encontra então nas redes sociais, @PodContraRegra no Facebook, Instagram, no Twitter, no Google Podcasts, Spotify, LinkedIn e no YouTube no @PodcastContraRegra. Eu tô curioso, viu? Quero saber o que o Felipe aprontou. E antes, agora não é propaganda. Ah, A gente precisa relembrar, porque ela vai voltar, é a lista da semana. O Felipe ainda é o líder, eu não me lembro quantos pontos ele tem. 3 pontos. O Alessandro tem meio ponto e eu tenho 1,5 ponto. Isso aí. pra quem não lembrava, tava na ponta da língua. Né? Não, eu não lembrava o Felipe. E a próxima lista é o Alessandro que vai fazer, né? Isso, A gente não porque sabe quando. a gente já comentou, né, que a questão da guerra matou a O lista. podcast Contra a Regra só vai voltar a fazer lista quando não houver mais guerra no planeta. Ou Então a seja, lista da semana não Eu existe venci mais. a É brincadeira. lista para sempre, porque não. a gente espera que isso Infelizmente. aconteça um dia, mas parece, né, que Infelizmente. não vai ser tão cedo. Você que nos ouve ou nos assiste, pode responder a pergunta do último ou ainda não pode mais? Não pode mais agora. Já deu a resposta? A gente não deu a resposta. Na verdade dá, né? Então, Só que aí vai ter que voltar, não no programa anterior, vai ter que voltar no outro programa e ouvir ele na íntegra, porque a gente não diz em que momento a pergunta é feita. Pode ser a qualquer então momento. tem que ouvir. E aí a caixinha não tá mais lá disponível, mas aí manda mensagem mesmo. Não tem problema. A gente abre esse. A gente abre esse Combinado, então? precedente. Combinado, É isso. gente. É isso? É que já Então estamos tá. enrolando aqui, gente. Assim, ó. Já... É porque acabou. Gustavo, até a próxima. Tchau, Alessandro, Felipe, um abraço a todos vocês e a quem nos acompanha em vídeo ou em áudio. Um abração. Felipe, um abraço. Um abraço para o Gustavo, para o Alessandro também. Espero que todo mundo tenha gostado desse episódio aí. Muita coisa interessante e muito das nossas, viu? A roda de amigos aqui que a gente trouxe. Então, um beijo no coração de todos. Até a próxima. E um beijo pro estagiário aí atrás. Ah, é. Yoda, dá um oi para todo mundo aqui.
Olha aí, Foi. ó, Aí, ó, vai acordei ter o que ir pro coitado. YouTube, vai ter que ir pro YouTube. Ó a Essa ca- aí Ó a cara no de Spotify amassado. não vai Ó a dar. cara de amassado. A gente grava no sábado, né? Ele tá certíssimo, certíssimo. É dia de descansar. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez a todos. A gente se encontra na semana que vem com mais um assunto do Noticiário Internacional. Tchau!